Nós estamos voltando agora no 6º Festival de Inverno Afro-Serra e temos aqui o Adilson, que é conhecido na capoeira como Bicudo. E já fizemos uma visita guiada à casa, já aprendemos muito, ouvimos muitas histórias. E nós vamos agora querer saber um pouquinho, ou muito, você vai falar o que vier no seu coração, o que você quiser falar. A gente pensou em começar do começo. Isso é importante. Começar da sua história com a capoeira, como você descobriu a capoeira, como é que a capoeira te envolveu, diz que o berimbau chama, né? Sim. Como é que foi esse chamado? E a gente quer ouvir de você, como é que essa história começou. Mônica, mais uma vez aqui, né? Boa tarde novamente. Mais uma vez quero agradecer do fundo do meu coração pelo convite, a oportunidade de vir aqui conhecer esse espaço maravilhoso. Estou encantado com o espaço, né? E falei para você que gostaria de ter vindo antes, mas como a gente falou, tudo tem seu tempo, né? Então acho que foi um momento, estou muito feliz. E é sempre muito gratificante poder falar da capoeira, né? E falar do bicudo é falar da capoeira. Então, como você disse, vamos começar do início. Nasci e batizado Adilson, sou de uma família de 10 irmãos, né? Nascido lá no Morém, nasci em casa, de filho de parteira, né? E depois mudei-me para o Quitandinha, lá para o Amazonas, onde eu vim conhecer a capoeira. Até então eu conheci o judô com um vizinho lá do Morém, uma família rica que tinha lá, e fazia judô em casa, porque eles treinavam, o rapaz me dava aula em casa. E então quando eu fui para o Quitandinha, e um belo dia, eu e 2 irmãos meus ouvimos um som diferente, né? Pô, mas que música é essa? Que som é esse? E a gente ficou curioso com aquilo e ouvindo aquelas músicas que não entendíamos o que era, né? O que queria dizer as músicas, mas aquilo chamou a nossa atenção. E um belo dia nós resolvemos, todo dia acontecia aquilo. Um belo dia eu falei, pô, vamos ver o que é isso, né? E nós subimos no muro que dava acesso à casa do vizinho. Para nossa surpresa, foi uma coisa assim maravilhosa que me acompanha até hoje. Isso eu tinha 10 anos de idade, hoje eu estou com 58 anos, então são 48 anos de vida de capoeira. Vida na capoeira. Então o que aconteceu? E nós ficamos olhando aquilo e vimos lá um cara, né, um homem, pulava de um lado, pulava para o outro, e a mãe dele com uma vassoura, como se quisesse dar uma vassourada nele, ele pulava para lá, pulava para cá. Eu falei, caramba, que negócio é esse? Vamos. E eles viram que nós estávamos olhando, né? E depois nos chamaram lá. Pô, mas o que é isso? Ah, isso é capoeira. Capoeira? Caramba, o que é capoeira? Não, é isso aqui e tal. E, pô, mas eu queria então fazer isso. Eu gostei, queria fazer. E ele então passou a ensinar a mim e esses meus 2 irmãos. Como eu disse, somos uma família de 10, mas os outros nunca se interessaram. E nós começamos ali a treinar capoeira com ele. Então isso com 10 anos de idade, começamos esse treinamento, então treinávamos ali todos os dias, né? E ao som do mestre Suassuna Dirceu, que era um vinil, né? O chamado disco de vinil, que os capoeiristas da antiga, todo mundo treinou e jogou ao som dessas músicas de mestre Suassuna Dirceu, e era aquilo, uma coisa louca, era uma coisa diferente. E dali depois ele nos apresentou o berimbau, o pandeiro, o atabaque, foram nos apresentando a capoeira na sua essência, né? E aquilo foi uma paixão imediata. Foi uma coisa assim que tomou conta e eu falei, é isso que eu quero fazer, eu quero fazer. E ele passou a dar aula no centro da cidade, numa grande academia no centro. E o meu irmão mais velho, o Roberto, né, conhecido como Assis, da época de militar dele, ele pôde treinar no centro da cidade, até porque ele já trabalhava, ele tinha os compromissos dele, e ele então preferiu treinar no centro, na academia, com o mestre Voer, e eu treinava em casa, porque eu não tinha dinheiro, não tinha como pagar, né? E então ficava treinando com ele.
e a nossa casa foi desapropriada e tivemos que nos mudar porque foi para construir a estrada BR-040. A nossa casa ficava ali justamente na altura onde a Polícia Rodoviária Federal, na entrada do túnel. E ali então nós perdemos esse contato. Aí o mestre Voê foi para o Rio treinar com o mestre Camisa, ainda no grupo Senzala. Ele conheceu o mestre Camisa através do irmão dele, o Franklin, que é um multicampeão aí de judô. E foi então treinar no Rio, e com isso eu fiquei órfão, né? E quando nós nos mudamos dali, eu fui morar no Alto Independência. E olha as coincidências da vida. Eu fui ser vizinho do mestre Calunga. Deixei de ser vizinho do mestre Voê para ser vizinho do mestre Calunga, onde eu o conheci, e lá eu comecei uma história com a capoeira, né? O mestre Voê no Rio, treinando com o mestre Camisa, deixou de dar aula em Petrópolis, né, oficialmente. Então a gente ficou ali, o mestre Calunga conheci, gostou muito, fui participar de uma roda dele logo na primeira semana que eu estava morando lá, e ele gostou da minha capoeira, que eu já jogava, uma capoeira diferente, gostou, a gente conversou, e ele então na época falou, olha, vai treinar comigo lá na minha academia, no centro da cidade. Eu falei, mestre, eu não tenho condições, não tenho dinheiro. Não precisa pagar capoeira não, vai lá treinar, gostei de você. E onde eu fiquei fazendo minha manutenção até o mestre Voê voltar para Petrópolis, aí já oficialmente como aluno do mestre Camisa do grupo Senzala, né, e passou a dar aula ali por cima da Casa d'Ângelo, era um salão imenso ali, e ali voltamos, fomos treinar capoeira lá, eu já no outro patamar de vida, e aí onde eu lá no Independência tive o prazer de conhecer grandes amigos capoeiristas que se tornaram grandes capoeiristas, como o mestre de Guidoni, o professor Trapaça, né? E que hoje ainda estão no mundo da capoeira também. E depois vim conhecer outros capoeiristas. E na época, o grande nome da capoeira em Petrópolis era o mestre Paulão. Era a referência maior da capoeira, né? Onde esses meus amigos foram treinar com ele. E aí também tinha o falecido mestre Ricardo, que era um outro capoeirista fantástico, tinha o mestre Calunga, né? Essas eram as nossas referências, depois o mestre Marrom, e enfim. E ali começou um ciclo da capoeira, depois vieram outros, né? Como aí o mestre Voê voltou, e aí tinha o mestre Ricardo, o mestre Paulão, o mestre Calunga, o mestre Voê, tinha o mestre Marrom. Então a coisa ali começou com seus alunos e tal. O mestre Paulão tinha um grupo muito bom. Depois o mestre Ricardo foi embora. E houve um momento, Mônica, em que esses grandes mestres, eles simplesmente foram se afastando da capoeira. A morte do mestre Ricardo, a morte do mestre Marrom, mas o mestre Paulão abandonou a capoeira, o mestre Calunga, por motivos particulares, deixaram, né? A capoeira era muito difícil, né? Às vezes a vida leva para outros caminhos que você não consegue, né? Exatamente. Dar conta. Isso né? aí. Não tinha, né, o conhecimento, a maturidade, o apoio. Hoje, por mais que falte apoio, você pode não ter apoio do poder público, mas você tem apoio de alguém, né, de outros capoeiristas. Sim. E naquela época era muito difícil. Né? Mas aí veio uma outra geração. Né? Surgiu uma nova geração que quis tocar a capoeira e com isso a capoeira voltou a um novo patamar, voltou o mestre Voê, daquele pessoal da antiga, é o único que continua até hoje, né? Até hoje ele continua em atividade, mas aí surgiu aqueles meninos, né, que eram garotos ainda, mas que já estavam com sangue, com a capoeira no sangue, aquilo querendo fazer acontecer, começaram a dar aulas. Né, como o mestre de Guidong, o professor Luquinha, que hoje mora na Bélgica, né, está na Bélgica já há mais de 30 anos, quer dizer, já rodou o mundo e hoje está radicado na Bélgica, o professor Relíquia, professor Trapaça, o mestre Pequeno, e foram as pessoas que começaram a dar aula para tentar manter a capoeira. A capoeira de Petrópolis passou por um momento turbulento, que foi um momento de aprovação desses jovens, né, do qual eu me insiro, né, que eu estava lá no meio, e porque então foi um momento que precisou acontecer, né, porque a gente precisava mostrar força, então criou-se uma rivalidade entre amigos,
Nós somos amigos até hoje, éramos amigos, treinávamos juntos, de repente viramos inimigos, mas era uma coisa fantástica, Mônica, é o que eu falo para todo mundo. O que acontecia na roda de capoeira, morria na roda de capoeira. Sim. Então, foi um momento turbulento da capoeira, mas era um momento de provação. Nós precisávamos passar por aquilo, né, para a capoeira chegar ao que chegou hoje. E como eu falei para você, eu acabei não tô ficando no mundo da capoeira, eu acabei seguindo um outro caminho. Nunca me afastei da capoeira, tá? Mas eu acabei seguindo um outro caminho. Eu me tornei servidor público muito cedo, muito jovem, né? Com 18 anos eu já era servidor público. Me aposentei semana passada, inclusive, né? Porque comecei muito cedo. E ao longo da minha vida eu me formei em Direito, sou bacharel em Direito, sou corretor de imóveis, sou perito judicial. Então fui fazendo outras coisas paralelas à capoeira, né, e com a questão do serviço público, mas nunca abandonei a capoeira. Eu deixei de treinar capoeira por um tempo, mas fiquei estudando e pesquisando capoeira. Então, o que eu digo, a capoeira nunca saiu de mim, eu nunca saí da capoeira. Né? Eu deixei de treinar o corpo, mas treinava a mente. Sim. Né? Porque o saber, o conhecer não ocupa espaço. Pesquisa, né? Isso é muito importante, né, Mônica? A capoeira é muito rica. A capoeira não é só... Eu digo isso lá para os alunos lá do projeto. Jogar capoeira é a coisa mais fácil do mundo. Você chega, uma pessoa que nunca jogou capoeira, se você pegar na mão dela, botar ela na roda, ela vai fazer movimentos de capoeira. E quem vai dizer que ela não jogou capoeira? Ela jogou capoeira. E quanto mais você acha que você aprendeu, aí você descobre que você não sabe nada. Nada, é isso que eu digo, porque ela é muito rica, né?